Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Jorge Rezec. Juntamente com o Gustavo Pereira e o coach Agnaldo Alves, nós formamos o Dream Team e trazemos aqui o Dreamcast então para vocês para estar discutindo semanalmente sobre alguns temas relacionados à saúde, performance e até sobre patologias em questão. Nós começamos então o nosso podcast na semana passada, nos apresentando, falando um pouco mais sobre nossas carreiras, sobre nossa evolução até aqui, sobre o que nós pensamos e sobre como nós agimos, para que vocês então conheçam-nos e confiem um pouco mais no nosso trabalho. E hoje a gente vem trazer um tema muito interessante para vocês, que é o tema saúde. Então vou perguntar para cada um o que é saúde para cada um de vocês. Vamos começar com você, Gustavão, depois eu falo para o Agnaldo e depois eu falo qual é a minha opinião sobre saúde. Beleza, galera? Sou o Gustavo Pereira, nutricionista, e vamos lá falar o que é saúde na minha opinião. Na minha opinião, saúde, a gente tem alguns pilares que definem saúde na minha opinião. O principal fator que gera saúde para mim é sempre focado na saúde mental. Porque a saúde mental ela é a base de toda saúde em geral. Porque assim, se a pessoa tem uma boa saúde mental, ela consegue ter disciplina para fazer as outras coisas. Ela consegue ter disciplina para acordar mais cedo e fazer uma atividade física, ela consegue falar não para um chocolate e comer uma fruta, ela consegue acordar cedo e treinar, ela consegue ter disciplina. Então, a base de toda saúde é a saúde mental, depois vem a saúde física, saúde muscular, saúde energética, enfim. E como que a gente adquire saúde na nutrição? Quando eu atendo um paciente, eu faço algumas anamneses onde eu consigo identificar sinais e sintomas de deficiências nutricionais. E quando a gente consegue identificar alguns sinais e sintomas, como cansaço extremo, ansiedade, estresse, nervosismo, insônia, fadiga crônica, a gente identifica que esse paciente não tem uma boa saúde física, uma boa saúde energética, uma boa saúde hormonal, porque esse paciente não dorme, esse paciente não tem energia, esse paciente não consegue treinar. Então a gente consegue identificar através desses rastreamentos e através da boa nutrição a gente consegue manusear esse paciente para conseguir chegar no seu objetivo específico, fornecendo saúde para ele. Mas como relatei, se o paciente não tiver uma boa saúde mental inicial, ele não vai conseguir fazer o restante. Então, para mim, saúde é isso. Primeiro, a saúde mental estando em dia, e depois você identificar os fatores que podem gerar patologia para esse paciente. Podem gerar patologia para esse paciente, ou uma disfunção metabólica. E a gente tem que ir no ponto-chave do problema do paciente para conseguir reparar toda essa disfunção, para esse paciente consiga ter saúde para realmente não gerar doença. Mas para mim, saúde mental é em primeiro lugar para conseguir ter as outras bases de saúde. E aí vamos passar pro coach Agnaldo e fala aí pra gente, coach. E aí pessoal, coach Agnaldo aqui. Do meu ponto de vista, eu vejo que a questão da saúde ela não é só ausência, né, de doença, né? Esse equilíbrio que você falou eu acho extremamente importante, mas eu vejo também a questão da pessoa ter a energia para ela fazer o que ela tiver vontade de fazer. E eu vejo que tem pessoas que, né, entre aspas, têm saúde, mas ela não tem energia para brincar com seu filho ou com o seu neto, não sei da idade da pessoa, mas eu acho isso extremamente importante. Então não é só a ausência de doença, mas sim a capacidade de fazer o que gosta, viajar, treinar, se divertir. Quem gosta de dançar vai dançar, quem gosta de treinar vai treinar. Eu acredito que do meu ponto de vista é isso. É a pessoa ter energia para fazer as coisas que tem que ser feitas, as coisas que gosta, né? Não é só a ausência de doença. Esse é o meu ponto de vista em relação à saúde. Cara, você acredita que na faculdade eu sempre tive esse conceito na minha cabeça, né? Porque a gente tinha o quê? 1 ano de fisiologia e 5 anos na faculdade só falando sobre doença. Então, quando eu pensava num cara saudável, eu pensava num cara sem ter doença. E era esse conceito primitivo, né? Vou pôr até entre aspas esse termo, que a faculdade nos passava de conceito de saúde, né? Ausência de doenças. Mas hoje em dia, cara, eu penso diferente. Hoje em dia, eu tenho um conceito próprio, eu já li várias coisas relacionadas à saúde, mas o meu conceito é que saúde é um equilíbrio, né? Um estado de perfeito equilíbrio
neuroendócrino metabólico funcional. Neuro, porque o que o Gustavo falou é muito importante, né? A gente tem que ter a cabeça sã para ter um corpo são. Não adianta você querer desenvolver um corpo são se você não tiver a cabeça em ordem. Então, esse equilíbrio neuronal é importante. Endócrino, porque a gente precisa de um componente endócrino funcional bem atuante nesse paciente, né? Nessa pessoa. Então, eixos hormonais em dia, tudo trabalhando de uma perfeita harmonia desses sistemas endócrinos funcionais. Metabólico, porque o paciente tem que ter um metabolismo muito bom ali para estar com tudo funcionando também corretamente e em ordem, né? Respeitando o sistema todo. E funcional, porque esse equilíbrio, essa harmonização endócrina e esse equilíbrio metabólico vão acabar gerando uma funcionabilidade para esse paciente. Então a gente vai ter, por exemplo, uma musculatura funcional se ele tiver um bom estímulo hormonal, se ele tiver um bom estímulo neurológico, se ele tiver um bom estímulo nutricional, e se ele tiver um bom estímulo de recuperação. Então esse músculo ele depende de várias coisas, né, para ter uma funcionabilidade boa. Então esse equilíbrio neuroendócrino metabólico funcional é muito importante para que a gente tenha realmente saúde, né? Quantas pessoas aí a gente não conhece que realmente não tem doenças, mas não tem saúde, né? O cara que não faz nada de atividade física ou que come tudo errado, o cara pode naquele momento da vida dele não estar desenvolvendo doenças externamente, né? Não deve estar exteriorizando doença, mas com certeza internamente já deve estar desenvolvendo alguma disfunção de algum desses eixos que eu citei e que, se não corrigido em pouco tempo, vai acabar desenvolvendo alguma patologia futura. Então é importante, e é esse o conceito que o Dream Team traz para vocês todos, né? Que nós devemos, então, manejar, tratar, investigar a saúde para que você tenha ali o melhor benefício do seu corpo, né? Você trabalhe com o seu melhor eu na sua melhor forma possível e evitar o desenvolvimento, então, de problemas relacionados ao envelhecimento, a perda realmente da saúde, né? Como que a gente faz para atingir saúde, né? Isso é uma pergunta que às vezes as pessoas me falam, pô, eu quero ser saudável. Como que a gente pode fazer para atingir esse estado de saúde, Gu? É saudável para você? Essa é uma forma. Às vezes o ser saudável é comer Nesfit. É comer coisa light diet. O conceito é muito mais complexo, como o Jorge. Não é aquele paciente que às vezes você vê no Instagram que tem um abdômen definido, carrega marmita, fala que dorme 8 horas por noite. Só que aí você vai observar a vida dessa pessoa, ela tem uma rotina nutricional muito saudável, só que ela pensa porcaria o dia inteiro, briga com o pai e com a mãe, não tem um bom convívio íntimo, só vive no mundo fechado dela, vive estressado o tempo todo. Então, assim, você acha que... A saúde é muito importante. A saúde emocional é totalmente importante. Você acha que esse paciente tem saúde só porque ele tá com o abdômen definido, tá com uma musculatura bem desenvolvida, ou tá pregando lá, colocando um café da manhã com somente nutriente? É muito mais complexo do que a gente imagina. Como você comentou, Guina, as funções diárias é muito importante. A pessoa pegar e levantar um filho no colo, brincar, andar de bicicleta com seu filho pequeno, mesmo que tá com às vezes um percentual de gordura um pouquinho maior, a pessoa tem uma boa saúde física, uma boa alimentação, a pessoa não fica pensando porcaria o tempo todo, não vive estressada no trabalho, consegue ter um bom convívio com todo mundo. Tanto que se a gente pegar pessoas centenárias, a maioria todas tranquilas, tem um grau de estresse muito baixo. Eu acho que dificilmente a pessoa chega acima dos 100 anos se não tiver um bom controle mental, uma boa saúde mental, uma boa saúde psicológica. Uma pessoa mais equilibrada, né, em todas essas questões, né? Porque às vezes a pessoa mergulha demais numa questão dessa e desequilibra demais as outras, né? Então eu acredito que esse equilíbrio em si que vai fazer com que a pessoa chegue a esse objetivo de ser saudável, né? É claro, a questão alimentar, a questão da atividade física, né? Do exercício físico, a questão do sono, do descanso, né? Essa parte emocional que você falou também é muito importante, porque o estresse, se ele começar a derramar demais no organismo também, isso vira veneno, né? O estresse ele também é bom, né? Mas ele tem que ter a dose certa no organismo. Porque se eu não tiver no nível de estresse, eu não consigo produzir o que eu quero produzir naquele dia. Só que se passar demais a dose também, eu sinto que aquilo ali me enfraquece. É como se eu fosse um lutador que eu vou entrar no cage ali, só que a adrenalina me derrubou, entendeu? Então eu tenho que acertar essa dose para que eu consiga produzir
e aquilo ali não me faça mal, entendeu? Mas quando eu noto que passa um pouquinho, aí aquilo ali me destempera e eu já não consigo produzir mais, eu já perco o ritmo da minha caminhada. O estresse, do meu ponto de vista, ele tem um ponto que ele é bom, mas se derramar, aí não dá certo. Vocês chegaram num ponto que é bem interessante, né? Que é sobre os ápices ali, né? Então vamos pegar só falando sobre saúde. O cara que não faz nada e que ele não tem doenças, a gente interroga, será que esse cara é saudável? E tem um outro cara do outro ápice, né, que é exatamente o que o Gu pregou. O cara que é totalmente noiado com o corpo dele, com aquela aparência, e ele prega como se aquilo lá fosse realmente saudável, né? Vamos especialmente do fisiculturista, mas existem outros pacientes, outros tipos, né? Atletas profissionais ou pacientes de alto rendimento realmente, né? E que fazem atividades estressoras, que isso daí pode gerar alguns danos para a saúde. Então vamos falar do cara primeiro de um lado ali, né? O cara que não faz nada e realmente não tem doenças. É o que eu falei. Esse cara ali provavelmente vai estar desenvolvendo, ou já está, ou está para desenvolver, né? Alguma disfunção endócrina, metabólica, funcional, que vai acabar levando ele a um estado de saúde em pouco tempo. Então não existe um cara que pode se considerar saudável se ele não faz ali os pilares do envelhecimento saudável que a gente chama, né? Que é a atividade física regular, a alimentação correta, mais saudável, uma boa hidratação, um sono reparador, um controle do estresse e uma saúde mental em ordem, né? Se ele não tem isso daí como pilares e metas na sua vida, no dia a dia, em pouco tempo ele vai acabar desenvolvendo alguma doença relacionada ao envelhecimento. E do outro lado ali, né? Aquele cara que treina muito, ou que é muito preocupado com o corpo, ou que tem toda essa dinâmica aí de atividade física extremamente estressora, isso daí pode, em algum grau, né, acabar gerando um processo oxidativo, lesionar esse paciente e acabar perdendo o rendimento. Então, como fazer para proteger esse paciente do estresse oxidativo, do dano celular, falando especificamente desse paciente de alto rendimento? Comentando com esses dois tipos de pacientes aí, muitas das pessoas elas se baseiam por alguns fatores. Aquele cara que está sedentário, que está acima do peso, que está se alimentando mal, ele se baseia ou por algumas crenças formadas, que é aquele negócio que quem procura acha, então não vou fazer exame nenhum, ou aquele famoso, eu fiz alguns exames e estão todos normais. E normais para que sentido? Que exame? A gente tem mais de 500 tipos de exames. Se a gente faz 5 exames, a gente não vai conseguir ter um diagnóstico específico aí de saúde. E nem se tiver, às vezes, nos pontos de cortes dos exames bioquímicos, porque ponto de corte de exame laboratorial é ponto de corte populacional. O Jorge já fala melhor isso daí pra gente. Então eles pegam a população em geral e a maioria da população está totalmente doente. Aí eles fazem uma média e essa média gera um ponto de corte baseado no exame bioquímico. Então os caras veem, meu colesterol tá 190, eu tô saudável, minha glicemia tá 97, minha testosterona tá boa. E a gente prega isso, que se você tá sedentário, se você tá com pouco cuidado nutricional e se você não tá buscando uma atividade física, essa conta vai chegar. Você tá gastando cartão de crédito ali. Você tá gastando, a fatura vai vir com força. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Então não existe gordinho saudável. A pessoa está acima do peso, ela tá numa disfunção metabólica tremenda, tá gerando estresse oxidativo. E toda vez que a gente... a analogia que eu dou para as pessoas entenderem mais fácil quando a pessoa tá inflamada, muita gente pergunta para mim, o que é um indivíduo inflamado? É como se você tivesse uma casa, essa casa está com um cômodo pegando fogo. O sistema imune vai lá e apaga esse fogo rapidamente, porque a gente fala de inflamação e a atividade física gera inflamação. Só que aquele cômodo pegou fogo, o sistema imunológico veio, apagou esse fogo, a casa está mais reforçada. O problema no indivíduo muito inflamado é quando a casa pega um fogo num cômodo, pega fogo na casa e a hora que você vai olhar, tá a vizinhança inteira pegando fogo. Então, a hora que tá apagando uma casa, a outra tá pegando fogo. Então, a vizinhança fica disfuncional. Acaba tendo uma vizinhança que não funciona. Esse é um indivíduo inflamado. E qual que é a probabilidade de uma vizinhança pegando fogo gerar várias disfunções? É o corpo do indivíduo obeso, sobrepeso, sem nutriente
inflamado. O cara vai gerar alguma patologia uma hora ou outra. E ele não tá querendo identificar isso daí. E como que a gente faz com um pilar da medicina, da nutrição e da atividade física para modular isso daí? Primeiro, a pessoa tem que aceitar. Eu falo que é igual Deus. Se você não aceitar Deus, não adianta você ter fé em qualquer coisa. Você tem que aceitar o tratamento. Aceitando o tratamento, as pessoas modulam, a gente vai colocar o que você realmente necessita, e aí a gente vai conseguir conduzir você a identificar qual exame bioquímico a gente tem que modular, qual nutriente específico você tem que fornecer e qual tipo de atividade física específica eu tenho que conduzir esse paciente para conseguir chegar nesse processo de saúde. Só que as pessoas não vão adquirir saúde melhorando o exame de um mês para o outro. Minha glicemia pode melhorar de 130 para 90 de uma semana para outra, só que minha parte metabólica isso demora anos e anos. Você vai estar remediando só, né? Você não está agindo na raiz do problema, né? Eu acho que é muito isso. As pessoas, igual você falou do caso, às vezes eu vou no médico, o médico ele me passa ali aqueles exames básicos, 5 examinhos ali, pô, tô legal. Mas essa pesquisa mais a fundo que vai achar onde que está a raiz do problema para eu poder estar combatendo, né? Porque remediar não vai resolver, né, o meu problema nesse caso, nessa questão do equilíbrio da saúde em si, né? É a questão que a gente fala, a pessoa fala, tá num processo de ansiedade, o que ela busca? Remediar. Vou tomar um ansiolítico. Aí eu falo pra ela assim, o ansiolítico vai te ajudar? Vai. Só que o ansiolítico em si, ou qualquer antidepressivo, ele não vai fazer você desligar o soneca, não vai colocar um tênis melhor pra você correr, não vai fazer você deixar de comer seu chocolate para comer uma banana, não vai falar para os seus amigos, não vou ir para balada hoje, não, vou ficar em casa dormindo, que amanhã eu vou treinar. O ansiolítico não faz isso, ele conduz seus hormônios para ter um equilíbrio ali momentâneo, só que ele não vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é a sua força de vontade, aliado com outras pessoas, porque ninguém funciona sozinho, por isso que a gente precisa de pessoas. Achar que a gente é arrogante o suficiente para conseguir tudo sozinho, isso não existe. A gente precisa de pessoas e pessoas o tempo todo, por isso que a gente tem que conviver com pessoas melhores que a gente, para facilitar o nosso processo. Que eu pego muito em consulta, o Jorge provavelmente pega em consultório, você na academia, as pessoas, eu sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu tenho que mudar, e às vezes a pessoa não sabe. Porque naquele momento ela não sabe o que ela está precisando de nutriente, ela não sabe o que ela está disfuncional, ela não sabe o que ela precisa melhorar. Ela acha que é normal acordar 5 vezes na noite, para ela é normal porque ela já tem esse estímulo, já está acostumada, já fazem 30 anos, e ela acha que, não, eu já sei o que eu preciso mudar, e não sabe. Eu falo por mais vezes porque não sabe, e por essa não identificação é que as pessoas não buscam saúde, que elas falam assim, para mim emagrecer é só tirar comida, e não é isso, às vezes é fornecer alimento, Exato. É fornecer nutriente. Quantos pacientes vêm numa dieta restritiva, bem low carb tudo, e quer chegar aqui, por exemplo, para ganhar massa, para melhorar o desenvolvimento, ou o cara que está numa dieta muito restritiva que não tem nem ânimo para fazer as coisas. Não. Né? Carboidrato é energia, mas está numa modinha de tirar carboidrato de todo mundo. Sim. Que o pessoal esquece que é nutriente. Às vezes o cara está comendo tão mal que está gerando uma disfunção endócrino-metabólica por causa de falta de nutriente mesmo. Falta principalmente carboidrato. E carboidrato não é ruim, o problema é um carboidrato mal utilizado. É um carboidrato de índice glicêmico, é um carboidrato sem qualidade. Ruim, né? E é o que eu falo pra todo mundo. Você ensinou seu corpo o quê nos últimos 20 anos? A armazenar gordura ou a armazenar músculo? Não adianta você querer do dia pra noite tirar um monte de nutriente e querer que seu corpo comece a queimar gordura, que não vai. Você tem que fornecer bons nutrientes. Primeiro você tira o lixo da sua rotina, forneça nutriente, faça seu músculo entender que ele precisa funcionar, faça seu cérebro entender que ele precisa desligar o soneca, faça a sua mente entender que você tem que brigar com você mesmo para conseguir ter bons hábitos. E com essas pequenas disciplinas, essas pequenas mudanças de hábitos, você vai fazer o seu corpo funcionar. Só que não é do dia para a noite, é fazer todo esse processo para você conseguir chegar no seu objetivo específico. E isso acreditar vai tempo. no processo, né, cara? Acreditar. É engraçado essa parte do soneca, que esses dias eu estava lendo um paper sobre soneca, e quando você programa o despertador pro dia seguinte, cara, se você programa um horário e você já põe o soneca ali, o teu cérebro ele já pensa no subconsciente que aquele primeiro horário não é tão importante, porque ele sabe que vai ter outros alarmes. Então, às vezes, na hora de despertar, cara, você acaba não acordando e entrando nessa rede de soneca, porque o seu cérebro, intuitivamente, ele já sabe que vai ter outros horários para ele despertar. Então, ele acaba não despertando naquele horário X ali. Então, colocar o soneca é ruim, é procrastinar
o começo do dia que você poderia acordar naquela hora. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está ouvindo esse podcast acorda antes do soneca. Só que olha no celularzinho e fala, vou dormir mais 5 minutinhos. Você destruiu o seu dia inteiro, não foi só amanhã. Porque você volta em sono, você tem a fase 1, 2, 3, 4, reparação, aquele sono de vigília, e aí a hora que você volta a dar o soneca, você volta em sono superficial, você começa o efeito do sono totalmente de novo. Aí você tá lá em fase 1, 2, 3, aí o que a pessoa faz? Ela estimula a adrenal dela a produzir cortisol para melhorar a função energética dela com cafeína, então a pessoa não desperta sem café. Então ela adaptou a fisiologia do corpo dela a produzir cortisol somente com cafeína, e ela não desperta. O que acontece? Ela disfunciona a função energética e metabólica dela, porque... principalmente pelo soneca, por não acordar mais cedo, por não ter disciplina e por não conseguir ter aquela constância de acordar cedo todos os dias. E lá no paper ele estava falando, cara, uma coisa que eu achei muito interessante. Na hora que você for despertar, cara, faz umas 2 semanas que eu mudei a meta de acordar, cara. Eu tô acordando 5 horas todo dia mesmo, né? Pra começar a fazer as atividades e tal. Eu gosto de ler alguma coisinha, fazer atividade física. Mas se você chega no dia anterior e você põe somente um alarme, e olha para aquele alarme e fala, é esse horário que eu vou acordar nesse horário. E não tem outra coisa, sabe? Você já pôs na tua cabeça aquele horário. Cara, 80% das vezes você vai acordar antes daquele despertador tocar. Esses dias eu vi um treinamento em relação a isso mesmo, que você habituar a dar essa ordem pro teu cérebro, vai chegar o momento que você não vai precisar colocar mais o despertador ali. Tem um exemplo clássico, cara, quando você tem um compromisso muito importante, sei lá, você tem uma reunião com seu chefe no outro dia às 7 da manhã, ou você vai para uma prova, que a maratona começa às 7 da manhã, você tem que então dar 5h30 despertar e tal. Você põe o despertador para tocar, cara, tá horário, batata que você vai acordar antes, cara. Porque o teu cérebro ele já induz que aquele horário é tão importante pra tua vida que ele já te acorda antes, cara. Então, assim, dos treinamentos que eles faziam nesse paper que eu li, esses treinamentos de mindset, cara, é na hora de dormir, você ficar olhando pro relógio e falar que você vai acordar. Não é tentar acordar esse horário, vou acordar. É uma maneira de você treinar o seu subconsciente, na verdade, né? Ali tá enraizado ali mesmo. E eu acho que é muito isso. Essa questão de você absorver um hábito, né? E treinar isso, eu acho que é extremamente importante. Se você quiser mudar de vida, você vai ter que se tornar outra pessoa, né? E esse cabedal de hábito que vai estar levando a gente a estar melhorando essas questões. É disciplina, né, cara? E se você já começa perdendo no início do dia, cara, dificilmente você vai ganhar de quem? Se você perde pro soneca, você vai ganhar de quem, Você vai reverter o jogo, né? Alguns rituais eu já faço já faz alguns anos e faz toda a diferença na minha rotina. Não sei como é que é o ritual do Jorge, não sei como é que é o seu, mas o meu ritual diário primeiro eu acordo cedo, sem soneca, banho gelado não falta, porque me ajuda bastante nessa questão de despertar. Também tomo banho gelado. A questão de acordar sorrindo para você gerar neurotransmissores, porque já tem vários estudos mostrando que só de você elevar a boca nesse formato de sorrir, você já começa a liberar hormônios para que o seu dia já comece bem. Mudança fisiológica, né? Que o seu organismo produz alguns hormônios que te levam naquela ação, né? Eu tenho alguns exercícios que eu faço dessa maneira Pensamento também. positivo, né, cara, no começo do dia. Quando eu comecei a exercitar isso aí, as pessoas até davam risada, achavam que eu era tava meio doido, né? Mas isso é real, cara. Eu experimentei isso e coloquei isso na minha rotina diária e é mágico. Uma coisa que vocês podem ver que dá certo. Por exemplo, o cara, quando ele vence, é natural da pessoa levantar os braços. Por que aquela pessoa faz aquilo, entendeu? Aí foram estudar e tal, foram ver, por exemplo, mas o cara nunca enxergou, aí ele venceu uma prova, por que ele levantou o braço? Aquela posição ali é uma posição de vitória. Naturalmente, se você estimular aquilo ali, aquele gesto, o teu subconsciente ele vai estar colocando aquilo no teu dia a dia, e essa posição você alimentando, você vai trazer esses hormônios bons pro teu organismo e aquilo ali vai começar a fazer parte do seu dia a dia. Eu acho magnífico isso. Isso, na verdade, por tudo que eu já aprendi em questão de vários livros, algumas mentorias, eles falam que é a questão da comunicação.
que a comunicação gera pensamento, que gera sentimento, que gera atitude. Então a pessoa que você chega num lugar, ela tá com um semblante de tristeza, automaticamente se você olha a pessoa triste, você já fica com o seu rosto triste, você já pensa triste, você já sente tristeza, você já comunica tristeza. Exato. Então a partir do momento que você chega num lugar onde tá todo mundo triste, você sorri pra pessoa, você fala melhor, você fica com a postura do rosto mais elevada, você já comunica alegria, você já pensa alegria, você já sente alegria e você já comunica. É uma coisa muito louca. E automaticamente seu corpo ele já funciona nessa base. Tudo que você está comunicando ali, você está passando e você vai tá sentindo tudo isso daí, então você faz com que seus hormônios já funcionem da melhor forma possível. Outra coisa que eu faço diariamente também pela manhã, que começa meu dia absurdamente bem, é a oração. Eu pego uma passagem da Bíblia, leio, muitas passagens falam a questão de você entregar todas as suas preocupações, suas ansiedades para Deus, que Ele resolve para você, e não ficar levando esse fardo, porque quando você tem muita fé, você já começa o dia com muita fé, sabendo que vai dar tudo certo, pregando vitória, pregando alegria, deixando todas as suas preocupações para Deus resolver, seu dia começa absurdamente em abundância. E Deus quer que você tenha abundância. E gratidão também, gratidão, né, cara? Porque essa questão de você também, só de você levantar saudável, né, cara? Você ter já é uma vitória, saúde, né, cara? Principalmente nos dias de hoje, né? Eu acho que já é um ponto positivo, é o que nós entendeu? abordamos no começo aqui, né, cara? O que é saúde, né? É um estado de equilíbrio entre mente e corpo, né, cara? Não é só corpo, né, saúde, é mente. Você tem que ter especificamente o que você vai fazer com esse seu dia, desenhar os seus projetos, colocar isso tudo bem alinhado entre o que você quer e quais esses caminhos que você tem que percorrer realmente para atingir essas suas metas e se dedicar o máximo possível a isso, né? E falando também a parte de recuperação, né, que a gente queria ter abordado antes, mas o recover é muito importante, né, gente? Hoje em dia a gente vê tanto a gente maltratar o corpo, né, através de várias coisas e esquecer do recover. Tanto que é importante a gente dormir e recuperar realmente toda essa atividade estressora que a gente teve ao longo do dia. Isso é sem dúvida nenhuma bem importante, né? Entra naqueles pilares que nós falamos sobre o envelhecimento saudável, né? Eu acho que isso é bem importante nós termos em mente, né? E é isso aí, galera. O Gustavão falou muito bem aí sobre a interação que a gente tem que ter entre mente e corpo. O Agnaldo falou uma interação muito importante que a gente tem que ter também sobre a atividade física, interagindo com isso, né? Sobre o controle e manuseio do estresse e como que o estresse pode ser benéfico ou não em relação à sua saúde. E o que eu queria deixar de recado também era em relação a planejamento e metas, né? O tanto que é importante para que você tenha um objetivo de saúde determinado na sua cabeça, você pré-estabelecer quais são as metas, qual que é o plano de saúde que você vai ter, né? Quais são os hábitos, quais são as rotinas que você vai ter que desenvolver para atingir realmente essa saúde, né? Nós falamos algumas dicas aqui em relação a tomar um banho, a orar, a colocar o despertador num momento que você saiba que é o momento ideal de você acordar e não ficar procrastinando realmente esse despertar. É você agradecer, ter gratidão pelo seu dia, é você conseguir render o máximo possível. Não é só comer bem que é ter saúde, tá, galera? Envolve muito mais coisas do que isso. Esse foi o Dreamcast. Esse episódio que a gente falou foi sobre saúde e nós nos esperamos encontrá-los na semana que vem com um novo episódio a cada semana. Aqui quem fala é o Dr. Jorge Rezec, Gustavo Pereira, nutricionista, e coach Agnaldo Alves. Valeu! tamo junto. Um abraço.